Eu queria dividir algo com vocês que não era o que eu tinha programado, mas é algo que Deus tem falado comigo há tanto tempo e eu acho que é uma situação, uma ocasião oportuna. Amém, meu irmão. Abra a tua Bíblia em Lucas 15, a partir do verso 11. E não é só comigo que Deus tem falado isso. Por onde eu passo, eu ouço irmãos ministrando a mesma palavra, eu ouço adoradores cantando sobre essa mesma passagem. Enfim, eu acho que Deus está gritando algo a respeito disso aqui que a gente precisa meditar. Lucas 15, a partir do verso 11. É a parábola do filho pródigo. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Quantos já ouviram pelo menos umas 10 mensagens na parábola do filho pródigo? Quantos aqui não conhecem a parábola do filho pródigo? Levanta a tua mão, só para eu saber. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. A gente não precisaria nem ler então, mas vamos ler, amém? Para você ver que você precisa conhecer a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Amém? Glória a Deus, queridos. Pode se sentar. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar algumas coisas para vocês a respeito desse texto. Isso é uma parábola. Amém? Todos sabem o que é uma parábola, amém? Para quem não sabe, não tem coragem de levantar a mão dizendo que não sabe o que é uma parábola, eu vou explicar. As parábolas eram histórias que Jesus usava para ilustrar o reino de Deus, para ilustrar como era o coração do Pai, para ilustrar como era a fé. Eram histórias que ele criava para nos explicar as coisas a respeito do reino dos céus. Não foi necessariamente uma história que aconteceu. Jesus estava usando uma parábola.
mas ele estava falando de Deus. E eu acho que é muito válido a gente prestar muita atenção no que Jesus está dizendo e dar todo o crédito para o peso que essa palavra tem. Em primeiro lugar, porque não foi um pregador criativo, muito inspirado, que inventou essa parábola. Foi o próprio Filho de Deus, que é o Verbo que se fez carne. Jesus está usando uma história para nos ilustrar como é o reino de Deus. Então eu creio que a história dele não é rasa, eu creio que a história que ele nos contou não é superficial, a história que ele nos contou não contém falhas, amém? É o Filho de Deus nos ilustrando como é o reino, como é o coração do Pai. E em segundo lugar, queridos, Jesus, em determinado momento, ele ora pelos seus discípulos, e no meio daquela oração ele está dizendo: Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos, porque isso foi do teu agrado. E ele disse: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Repete isso comigo: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Perceba, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então Jesus conhece tudo a respeito do Pai, Jesus conhece tudo a respeito do que é ser filho, amém? É uma parábola onde ele está falando de pai e filhos, então eu creio que ele merece todo o crédito, toda a nossa atenção, amém, queridos? Para mim, essa parábola, ela é uma das mais ricas que Jesus contou, e para mim ela fala da história da humanidade. Ela fala desde quando o homem estava com Deus, até que o homem sai para longe de Deus, e quando o homem volta para Deus. A história, se você perceber, ela parece que não tem fim. O texto que a gente leu termina com o pai do lado de fora, tentando convencer o filho mais velho a entrar. E isso é bem interessante também. Quem traduziu as Bíblias que nós temos, deu alguns títulos para algumas passagens bíblicas. E na Bíblia de muitos de vocês, como na minha também, está escrito a parábola do filho pródigo. Na de vocês tem isso? Mas você percebe que essa parábola não é a respeito do filho, é a respeito do pai? Você concorda comigo? Eu tenho muitos amigos ministros e todos concordam com isso. Cara, essa parábola devia ter outro título, devia ser a parábola do pai. Devia ser a parábola do pai amoroso. Porque a história é a respeito do pai. Mas tem um porquê da gente achar que o filho é o centro dessa história. Eu sempre lia esse texto e eu achava a figura do pai nessa história um pouco ausente lá no começo. Parece que ele mal aparece. Certo homem tinha 2 filhos, e aí a história parece que agora vira para o mais novo. E o mais novo deles pediu a parte dos seus bens, a sua parte da herança. E o pai deu. Eu não conseguia entender isso. Como é que um pai dá uma herança? O pai ainda está vivo, como é que dá herança para o filho mais novo? E daqui a um pouco esse filho saiu de casa, daqui a pouco esse filho perdeu tudo, daqui a pouco esse filho se arrebentou inteiro, daqui a pouco esse filho volta. Parece que é tudo a respeito dele, porque está narrando a história do filho mais novo, do que saiu de casa, está contando com detalhes como é que foi a vida dele. E cadê o pai? Só que a partir do momento que o pai entra em cena, aí você vê que a parábola é a respeito do pai, porque é tudo a respeito dele, agora o foco está todinho nele. Isso chama a minha atenção para a nossa vida. A Bíblia nos garante que nós viemos de Deus. Ela diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Quando você se entrega para Jesus, você não está fazendo uma caridade. Olha, eu estou te dando uma coisa que não te pertence. Não, você só está devolvendo para Deus o que era dele desde o princípio. Porque nós viemos dele. Amém? A gente às vezes tem a tendência de achar que a nossa história com Deus começou quando a gente conheceu Jesus. Porque até eu, por exemplo, eu conhecer Jesus, até eu entregar minha vida para Ele, eu vivia como se Ele não estivesse ali. Eu vivia como se Ele não existisse. Eu fazia o que eu queria. Eu não tinha, a minha consciência não pesava quando eu pecava. O meu coração não doía quando eu fazia uma coisa errada. Quando eu não conhecia Jesus, parece que Ele nunca tinha existido. Mas depois de conhecer Jesus, eu olho para o meu passado antes dele,
E eu percebo quanto livramento eu tive. Quanto cuidado. Quantas situações que eu podia ter morrido, que eu podia estar preso, que eu podia ter pego uma doença mortal. Isso não aconteceu. Então eu percebo que Ele estava me guardando. Ele estava me guardando. A minha história com Ele não começou quando eu o conheci. A minha história com Ele começou antes de eu existir. Ele escreveu a teu respeito antes de você existir. A Bíblia diz que antes que cada um dos seus ossos fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te chamava pelo teu nome. Isso é muito sério. Às vezes a gente não dá valor por não conhecer, e tudo aquilo que a gente não conhece e não entende, a gente não desfruta. A parábola começa, Jesus fala, certo homem tinha 2 filhos. E aí você vai perceber uma coisa que por pura observação, não é revelação alguma, é pura observação, amém? Certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles, então você já percebe que os 2 não eram gêmeos. Boa essa, não foi? Não eram gêmeos. O mais moço tinha o mais moço e o mais velho. Naturalmente, se você conhece um pouco da vida, você sabe que o mais velho nasceu primeiro. Meu Deus, o céu desceu na terra agora. O mais velho nasceu primeiro. O mais velho aprendeu a falar com o pai. O mais velho aprendeu a andar com o pai. O mais velho não tinha nenhuma criança para ele se inspirava em adultos. O mais velho, nesse texto, você percebe que Jesus está falando de gente religiosa, de gente que simplesmente só sabe cumprir regra. Porque era essa vida que esse mais velho tinha. Jesus estava contando essa parábola para fariseus, para os religiosos da época que estavam reclamando porque Jesus passava tempo com pecadores. Então Jesus contou essa parábola para eles. Essa é a terceira de uma sequência. Tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Elas vêm em sequência. E elas falam todas a mesma coisa. Do pai procurando aquilo que se perdeu, porque isso alegra o coração dele. Você vai perceber, quantos aqui são filhos mais velhos dentro de casa? Tem alguém aqui que é o filho mais velho dentro de casa? Eu também sou. Quantos aqui são os filhos mais novos dentro de casa? O caçula. Os mais novos estão ganhando. Então, cuidado. Mas um representante dos mais velhos está com o microfone na mão. É pura observação, mas a gente precisa observar certas coisas para entender, talvez, o porquê de algumas. Quando eu nasci, eu era o reizinho da casa. Só tinha eu. Tudo era para mim. O quarto era meu. Todos os brinquedos da casa, sabe de quem eram? Eram meus. Eu tinha as minhas coisas, meu pai tinha as dele. Não brinca com as coisas do teu pai, porque teu pai não está brincando com as tuas. Eu queria muito que meu pai viesse brincar comigo com as minhas coisas. Meu pai era médico. E volta e meia eu queria brincar com o estetoscópio dele, com aquelas palhetas de ver garganta. Mas aquilo não era brinquedo. Era bem claro que aquilo era do meu pai e as minhas coisas eram minhas. O filho mais velho, ele tende a ser um pouquinho egoísta. Quando nasce o filho mais novo, você sabe como a coisa funciona. O mais velho surta. Porque ele agora vai ter que conviver com a realidade que ele não é mais o reizinho da casa, agora tem um outro. Cara, e esse outro agora tem toda a atenção, ele tem todo o cuidado. Ei, ele está brincando com os teus brinquedos, cara. Não mexe nos meus brinquedos, vai brincar com os seus. Aí lá vem sua mãe e fala, deixa ele brincar com seus brinquedos. Você fala, cara, ninguém me entende. Você aprendeu a falar com um adulto. Você aprendeu a caminhar com um adulto te puxando pela mão. Você aprendeu a brincar com um adulto. É natural que você fique um pouquinho mais, não é maduro, mas um pouquinho mais endurecido. As primeiras surras quem levou foi você, as piores também. Os maiores nãos quem levou foi você. E é revoltante. Você só teve permissão para ir para uma festinha com os amigos aos 16 anos. O irmão mais novo com 12, 13 já está saindo. Dá raiva, não dá? Eu, por exemplo, cara, eu não era exemplo para ninguém.
Eu, na minha adolescência, me envolvi com drogas, me envolvi com punk rock, eu só queria saber de andar todo rasgado e pá, revoltado contra o sistema. E meu pai, ele tinha um sonho desde criança, que era vencer na vida, e quando o filho dele tivesse 18 anos, ele ia dar um carro para o filho dele. Eu não merecia um carro, cara, mas meu pai tinha esse sonho de dar um carro para o filho dele. Você está entendendo? Então meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele comprou um carro para o filho dele. Meu pai estava realizando um sonho dele, né? Ele comprou um carro para mim. Eu não pedi um carro, cara. Eu não sabia dirigir. E eu ganhei o carro estava na garagem, eu não fiz festa. Eu nem aprendi a dirigir. O carro ficava na garagem. Meu irmão mais novo aprendeu a dirigir. E eu me lembro que o dia que eu me toquei, que eu precisava aprender a dirigir, foi um dia que eu estava há horas andando no sol, lá em Brasília, de coturno, casaco de couro. Passa meu irmão no meu carro, buzina para mim, e não para. Eu falei, cara, alguma coisa tem que acontecer. Eu preciso me mover. Filho mais novo parece que ele é mais esperto. Filho mais novo... Olha o partido dos mais novos. Filho mais novo aprendeu a andar mais rápido. Filho mais novo aprendeu a falar mais rápido. Filho mais novo já brinca com o brinquedo do mais velho. Sabe por quê? Porque o mais novo tem o mais velho para se basear. Ele não aprendeu com adulto, ele aprendeu com uma criança que nem ele. Então ele aprende tudo mais rápido. Ele acelera. O mais novo vê o mais velho se ferrando na mão dos pais, aí ele fala, eu não vou fazer que nem esse otário está fazendo. Ele dá uma volta. É revoltante, mas é assim que é a vida, cara. Eu estou falando aqui de irmãos. Amém? Porque eu sou um irmão mais velho, eu sei falar disso. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço pediu a sua parte da herança. E o pai repartiu entre eles, ou seja, o mais velho ganhou a sua porção também. Amém? O texto diz, depois de não muitos dias, o mais moço pegou tudo que era seu e foi embora para uma terra distante. E lá viveu de maneira irresponsável, até que ele perdeu tudo. Você percebe a velocidade com que isso aconteceu? Eu sempre me perguntava, se essa parábola está falando de um pai que é Deus, que é perfeito, que é amoroso, o que é que fez esse mais novo não querer ficar em casa? O que é que fez esse mais novo achar que a vida do lado de fora era melhor? Sabe, não tenha vergonha ou medo de perguntar algumas coisas para Deus. Cara, entre na presença dEle, leia a palavra e pergunte para Deus. O Espírito Santo, a missão dEle é nos guiar pela verdade, é nos ensinar todas as coisas, amém? E o Senhor me deu uma impressão, quando eu fiz essa pergunta para Ele, o que é que atraiu esse cara para o lado de fora? O que é que ele viu no pai de errado? O que é que ele viu no pai de errado para ele querer sair de perto do pai? E aí eu comecei a desconfiar de um negócio, cara, talvez o problema não fosse o pai. Talvez o problema fosse o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho tinha uma vida religiosa. O irmão mais velho não desfrutava, como ele mesmo diz, nunca teve um cabrito para se alegrar, nunca se alegrou, nunca desfrutou de nada do pai, obedecia tudo à risca, ou seja, se ele obedecia tudo à risca, ele nunca cometeu uma falha, se ele nunca cometeu uma falha, ele nunca recebeu uma recompensa, nenhuma correção. Ele não conhece o pai direito. O filho mais velho devia ter uma vida bem chata. Trabalhava, ele mesmo diz, todos os anos eu tenho te servido como um escravo. Olha a vida que esse cara tinha, ele tinha uma vida de escravo na presença do pai. E gente religiosa vive como um escravo dentro da casa de Deus. Não desfruta de nada, está incomodado com tudo. Não conhece Deus, só conhece a lei. E olhe lá, ainda interpreta errado. O filho mais novo olha para o mais velho e fala, desculpa, cara, eu não quero ser como você. Ele pega o que é seu, ele vai embora. Ele vai viver do jeito dele. Ele vai viver de um jeito que ele acha que é bom. Vai desfrutar, vai ter liberdade. Porque a religião nos oprime. A religião expulsa. Cara, e o pior é que a maioria de nós
teve as primeiras informações a respeito de quem Deus é, de quem Jesus é, através de religião. Então a gente tem uma visão religiosa a respeito de quem Jesus Cristo é. E a gente precisa ser transformado. Porque a gente precisa perceber o amor. Deus é amor. No Éden não tinha templo algum, não tinha religião alguma. Porque o homem estava ligado com Deus, não precisava religar. Está ligado para que religar? Não tinha. E sabe o que? Na Nova Jerusalém, João viu, quando foi arrebatado, ele viu a Nova Jerusalém, ele está dizendo tudo que tem lá. Tem portas que são em formato de pérolas, tem pedras preciosas, a cidade é desse tamanho, a cidade é desse formato, as ruas são de ouro, papapá. Aí ele começa a dizer o que ele não viu. Ele fala, olha, interessante, na cidade eu não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo. Na cidade eu não vi nem lua nem sol, porque o Cordeiro é a lâmpada e ilumina todos que estão na cidade. Você está vendo que o sonho de Deus, no princípio e no fim, não tem religião alguma, tem Ele e o homem. Tem Ele se relacionando com o homem se relacionando com Ele. Em profundo amor. Eu sempre falo disso, de um estudo que eu recebi, num devocional que um pastor manda para mim, que eu acho muito válido contar isso aqui, nessa mensagem. Ele me mandou um estudo um dia pela manhã que foi muito massa. Ele disse assim, no princípio, Deus criou todas as coisas. Ele usa aquele versículo, que Deus disse às águas, produzam seres viventes. E as águas produziram seus seres, os peixes, as baleias, as criaturas do mar. Então Deus disse para a terra, produza a erva do campo e os seus seres viventes. Então a terra produziu as árvores, as plantas, os animais. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus então fez o homem a sua imagem e semelhança. E o estudo era muito interessante porque ele disse, Deus não simplesmente criou as coisas, Ele criou o habitat para cada uma delas. E se você pegar um ser da água, se você pegar um tambaqui, coisa linda, um pirarucu, um filhote, uma trinchã. Não, o açaí não é da água, meu irmão. Se você pegar qualquer peixe desse e tirar ele do habitat dele, ele ainda continua vivo por um tempo. Ele continua até vivo, ele se debate por um tempo. Aqui. Ele se debate por um tempo, mas ele morre. É questão de tempo, ele vai morrer. A mesma coisa, se você tirar um ser da terra, e puser ele em outro habitat, em questão de tempo, ele se debate e ele morre. O que esse pastor estava me falando nesse devocional foi muito legal. Ele disse, o nosso habitat é Deus, cara. Nós viemos dele. Se você sai dele, é questão de tempo, você vai se debater até acabar tudo, até morrer. Não interessa quanta riqueza aquele filho mais novo levou consigo, longe de Deus. Olha a velocidade que aconteceu. Ele pegou tudo que era seu, foi para uma terra distante, lá ele viveu de maneira irresponsável e perdeu tudo que tinha. Pá! É uma velocidade absurda, como as coisas se acabam quando a gente está longe da fonte, quando a gente está longe do Criador. Você percebe que o primeiro erro aqui, querido, não é sair de casa. O primeiro erro aqui é tirar das mãos de Deus o controle da sua vida. Porque essa é a herança. Foi isso que ele pediu para Deus. Me dê a minha vida. Jesus está falando de coisas espirituais, não está falando simplesmente de dinheiro. Ele está falando, me dê a minha vida, me dê o controle da minha vida. Ele pegou o que era seu e ele continuou em casa. Depois de um tempo, agora que ele tem o controle, agora ele sai de casa. E se você perceber, as roubadas que a gente se meteu nessa vida, foi porque a gente tomou o controle da mão de Deus, cara. Foi porque a gente fez do nosso jeito. Deus dá um jeito na minha vida. Sim, querido, mas foi você que se meteu nessa. Então eu vou dar um jeito em você. E quando eu der um jeito em você, a sua vida conserta. Senhor, conserta o meu casamento. Claro que eu conserto seu casamento. Eu vou consertar você. E você, consertado, conserta o casamento. É simples assim. Volta para casa, volta para o Pai. Lá as coisas funcionam. Lá o que é dele flui para você. E flui em você e através de você.
O filho mais novo está lá. Agora você percebe como em cada um de nós, cara, existe a necessidade, a carência de um pai. Quando a Bíblia diz que naquela terra onde ele estava veio padecer grande fome, ele perdeu tudo, ele veio padecer uma grande fome naquela terra. Então o que é que ele fez? Qual foi o plano B? Ele voltou para casa direto? Não. Diz a Bíblia, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Não parece o pai? Não parece que ele se afiliou a alguém? Ele colocou um pai sobre a sua vida? Me diga o que fazer. Ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e agora ele está trabalhando nos campos para cuidar de porcos. Sabe por quê, querido? Porque dentro de nós, a gente tem a necessidade de ter o pai, o vazio do pai, ninguém supre. A gente tenta suprir com todas as outras coisas, mas não supre, porque ninguém cuida da gente como ele cuida. Era um homem rico naquela terra que passava fome? Era, como o pai dele era em casa. Tinha muitos trabalhadores? Tinha, ele se tornou mais um. Tinha campos? Tinha, o filho mais velho estava no campo. Então esse homem dessa outra terra também tinha campos. Só que olha o trabalho, vai cuidar de porcos, cara. É humilhante, vai para a imundície, vai para a lama. Se você vai cuidar de porcos, você não vai levar os porcos para dentro da sua casa. É você que vai ficar onde os porcos ficam. E lá ele estava passando fome. E ele olhava para os porcos comendo. Cara, porco comendo dá fome. Você olha para um porco comendo e fala, uau, que delícia, queria estar no teu lugar. Pensa na fome que esse cara estava, para ele olhar para os porcos e desejar comer o que os porcos estavam comendo. E ninguém lhe dava nada. Ou seja, o salário dele não servia para nada. Glória a Deus pelo fundo do poço. Você pode dizer comigo, glória a Deus pelo fundo do poço? Porque o fundo do poço, ele te ensina o caminho de volta, cara. O fundo do poço te mostra onde você errou. O fundo do poço te faz perceber a lama que você está. Diz a Bíblia que ele diz consigo mesmo, caindo em si. Ou seja, caindo em si. Olha que grande revelação essa, é tipo aquelas outras. Se ele caiu em si, significa que esse tempo todo ele estava fora de si. Uau! Ele finalmente agora está sendo ele de verdade. Cara, quando a nossa humanidade, quando a nossa carne, quando as nossas necessidades gritam, aí a gente sabe quem a gente é. Enquanto é festa, todo mundo está feliz. A gente vive hoje num tempo, por exemplo, onde que as redes sociais mandam nas pessoas. Eu não quero jogar um peso sobre a tua vida, mas se você quiser, receba. Mandam nas pessoas. É um tempo de exibição. As pessoas só querem se exibir. Cada um tem o seu palco. Eu vi uma pregação na virada do ano de um pastor chamado Francis Chan. E ele trouxe sobre aquele texto que Jesus fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Ele falou, você não acha que a gente está vivendo esses dias? Ele disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você tem uma página a seu respeito? Onde você publica as suas conquistas, as suas fotos, o que você comeu, onde você se divulga, onde você se exibe. Ele falou, eu acho que você é amante de si mesmo. É um tempo em que a gente não entra em contato com quem a gente é. As pessoas estão assim, fora de si. Se prostituem, cara. Fazem de tudo para aparecer mais. Fazem de tudo para ser aceitos. E é só necessidade de ser aceito, cara. Só querem ser aceitos. Fingem que são o que não são, fingem que estão fazendo o que não estão fazendo, vão para algum lugar onde eles podiam fazer alguma coisa, mas não fazem, eles estão preocupados em tirar uma foto para dizer que fizeram, e se você perguntar como é que foi, ele vai te mostrar a foto, porque ele nem sabe, ele estava tirando uma foto na hora. É bem doido esse tempo que a gente está vivendo. Eu sei que quando esse cara veio passar uma grande lama, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele teve uma revelação. Repete comigo, ele teve uma revelação. Quando ele caiu em si, ele percebeu algo que ele nunca tinha visto, ele percebeu algo que o irmão dele nunca tinha visto, ele teve uma revelação da parte do pai. Caindo em si, ele disse, na casa do meu pai, quantos trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui estou padecendo necessidade.
ele teve uma revelação da bondade de Deus. Ele percebeu o quanto o pai era bom. No momento em que ele não tinha bondade alguma ao redor dele, ele percebeu, cara, na casa do meu pai, eu percebi pelo trato que ele tem com as pessoas, Deus é bom. Ele é bom. Os trabalhadores, ele está falando dos mais periféricos na casa, do soldado mais raso, do trabalhador mais simples. Ele está falando, os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, porque o meu pai é bom. Ninguém aqui me dá nada. Meu pai dá tudo para aqueles que estão perto dele. Meu pai é bom. Repete comigo, Deus é bom. Em todo tempo ele é bom. E ele faz um plano. Olha a ordem. Ele tem a revelação da bondade de Deus. E agora ele diz, já sei. Vou voltar para a casa do meu pai e eu irei dizer, pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus trabalhadores. Esse cara está assumindo que pecou, foi isso que aconteceu? Ele assumiu que ele pecou? Ele assumiu que ele pecou? Ele está dizendo, pequei contra o céu. Ele assumiu, amém? E o que é que acontece quando você assume que você pecou? Arrependimento nasceu, amém? Você só assume que você pecou quando você se arrepende. Aí você precisa entender como é que o arrependimento acontece. O arrependimento não vem porque alguém disse você é um safado, sem vergonha. O arrependimento não vem quando alguém diz você não presta, você vai para o inferno. O arrependimento vem quando você tem uma revelação da bondade de Deus. Quando você olha para Ele de uma forma que você nunca viu falar, Ele é bom, cara. Ele é bom, meu Deus, Ele é bom, o que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo, Ele é bom. Olha como é que está a minha vida, Ele é bom. Olha o que eu fiz com esse que é bom. Eu pequei contra o céu, eu pequei diante de Ti. E outro arrependimento verdadeiro, ele não é só um discurso. Ele diz, vou voltar para a casa do meu pai, sabe o que ele faz? Ele se põe de caminho. O arrependimento verdadeiro tem frutos de arrependimento. Amém? Você se move diferente. Arrependimento não é você ficar amargurado o resto da vida dizendo, eu não presto. Não, arrependimento é você falar, cara, eu não presto, eu preciso fazer diferente. E você faz diferente. É mudança de caminho, é mudança de conduta. Agora é a hora da história que eu mais amo. Para mim, essa é a história na humanidade quando Jesus vem. Se prepare, Jesus está vindo. Amém? Ele está vindo. Quando esse cara se pôs de caminho, o pai, vendo-o ainda longe, ele estava longe, cara. O pai compadecido, o coração dele se moveu. O pai corre ao seu encontro e o abraça e o beija. A gente vai repetir isso para o resto da vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O cara se pôs de caminho. Ele entrou em Jesus. No momento que ele entrou em Jesus, o Pai já está ali, cara. No momento que ele entrou em Jesus, o Pai já está ali, o Pai corre ao seu encontro. Você ativou, Jesus, eu te entrego a minha vida, o Pai já está te abraçando, já está te beijando, porque você entrou no caminho, e o caminho leva ao Pai, e o louco é isso, o Pai já está no caminho, porque Jesus e o Pai são um. O Pai vem ao encontro, abraça, beija, e agora esse cara está vendo o Pai fazer uma coisa que ele nunca viu antes. Quando Jesus veio, o mundo viu Deus fazer uma coisa que nunca tinha visto antes. O mundo só conhecia religião. Agora eles estão conhecendo o amor de Deus. Manifesto em quê? Em bondade e misericórdia, cara. Porque o que aquele filho mais novo merecia era ser rejeitado eternamente. O que aquele filho merecia era perecer na mão daquele criador de porcos. O que aquele filho merecia era morrer de fome onde ele estava. O que ele merecia era levar, no mínimo, uma surra quando chegasse. Isso era o que ele merecia. A misericórdia de Deus faz com que ele receba, sabe o quê? Abraço e beijo. Ele não merecia. Você percebe que a religiosidade, as informações que a gente tem a respeito de Deus de forma religiosa, nos cauterizam de tal forma, que ainda que você não tenha uma vida religiosa, você pensa religiosamente. Quantas pessoas você já convidou
para ir na tua célula, na tua igreja, ouvir a palavra de Deus, e aí eles, depois de relutar muito, eles até assumem, cara, eu não posso ir porque eu ainda bebo, porque eu ainda fumo, porque eu ainda estou transando, porque as pessoas têm uma mente religiosa, eles têm alguma noção de, cara, eu estou errado, mas eles não conhecem Deus, eles acham que eles não podem entrar, porque eles estão sujos. E deixa eu te falar uma coisa, querido, se depender da nossa perfeição para a gente tocar em Senhor, ninguém toca nele. A mulher do fluxo de sangue, ela era impura, ela não podia tocar em ninguém, e ela toca em Jesus. Ou seja, Jesus então ficaria impuro, só que Jesus é o Filho de Deus, não foi ele que ficou impuro, foi ela que ficou limpa. E essa é a matemática, você tem que vir para ele do jeito que você está. Aquele cara estava podre, cuidando de porcos, morrendo de fome, você tem ideia do estado, da caatinga que ele devia estar? E o Pai, santo, perfeito, justo, puro, corre e abraça esse cara imundo e beija esse cara imundo. Você tem ideia do amor desse pai? Aquele jovem tinha uma mente religiosa, cauterizada pela religiosidade, porque foi o que ele aprendeu com o irmão mais velho. Ele fez um decreto pesadíssimo sobre a sua vida. Ele disse, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus trabalhadores, já está bom demais para mim. Ele falou, eu estou disposto a viver uma vida religiosa. Eu estou disposto a viver que nem o meu irmão mais velho, porque ele é certinho. Eu estou disposto a viver que nem ele. E o Pai está chamando você para viver um estilo de vida que não tem nada a ver com isso. O Pai está chamando você para conhecer o coração dele. Ele abraça e beija, ele está lá dando discurso, Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Antes que ele termine, você precisa aprender uma coisa, na presença de Deus não é você quem dá os decretos, cara. É triste porque dentro de cada um de nós tem um juiz. E esse juiz dentro de nós, ele só condena, ele nunca absolve, cara. Esse juiz dentro de nós só condena. Ele está se condenando. Ele está se condenando a viver longe da casa do Pai, viver na periferia da casa do Pai, a viver como um escravo. Só que na presença de Deus, meu querido, você está na presença do juiz. E na presença do juiz é o juiz que dá o decreto. E olha o decreto que o juiz deu. Enquanto ele está naquela lenga-lenga dele, não sou digno, não sou digno. O Pai dá uma ordem para os trabalhadores. Depressa! Tragam roupas novas e coloquem nele. Tragam um anel, coloquem no dedo dele. Tragam sandálias e coloquem nos pés dele. Matem o novilho cevado que a gente está engordando. Porque o meu filho que estava morto reviveu, ele estava perdido e foi achado. E hoje é dia de festa nessa casa. Olha o decreto do Pai. O Pai não está pedindo conta da herança, ele não está pedindo conta do que ele fez. Não está pedindo conta de nada. O Pai está alegre porque o filho voltou para casa. É isso que é muito lindo, querido. A restauração acontece ainda no caminho. Quando aquele filho entrou em casa, nenhum trabalhador, ninguém daquela casa, viu o estado que ele estava. Eles só viram ele chegando com roupa nova, com anel no dedo, com sandália nos pés, e com música e dança, e com um churrasco queimando. Foi assim que ele chegou em casa, com festa. Parece que ele nunca tinha feito nada de errado. Parece que nada tinha acontecido com ele. Ele estava completamente restaurado, porque o Pai restaura ainda no caminho. Jesus está nos restaurando, cara. Para a gente entrar na casa já limpinho, já cheiroso. É no caminho que a gente é restaurado. A casa agora está em festa. Agora, por causa daquele filho mais novo, está acontecendo uma coisa naquela casa que nunca aconteceu. Tem uma festa. Com aquilo que há de melhor. Agora perceba uma coisa, a festa não é para o filho. A festa é do Pai. O Pai disse, nós vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu. A festa do Pai. O Pai está dando uma festa para ele. O Pai está celebrando uma festa para toda a casa. Toda a casa está em festa por causa daquele que voltou. Você tem ideia da alegria do céu quando um pecador se arrepende? É isso que a graça de Deus é escandalosa. A gente não entende, não faz sentido. A nossa justiça, cara, não, merece castigo, merece mesmo, mas o amor de Deus encobre multidão de pecados. Cara, e Ele quer festa. Ele não fez o inferno para o homem, Ele fez o inferno para Satanás e seus demônios. Por favor, não vá para um lugar que não é seu. Nosso lugar é na casa do Pai.
E agora a casa está em festa. Agora o filho mais velho está no campo trabalhando e ele ouve o som. Porque o som da tua volta para casa faz barulho do lado de fora. Amém? Tem muita gente ouvindo esse som. Tem muita gente comentando e perguntando: o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Que som é esse? Que som é esse? Aí o empregado fala para ele: o teu irmão voltou. O que é que o empregado fala? O teu irmão voltou. E teu pai recebeu ele com festa e matou um novilho cevado para ele. O teu irmão voltou, percebe isso? O filho mais velho não quis entrar. A religiosidade nunca entende o amor de Deus, cara. Ela nunca entende a misericórdia. Se ele nunca desobedeceu um mandamento, ele nunca precisou ser corrigido. Se ele nunca foi corrigido, ele nunca foi perdoado. Se ele nunca foi perdoado, ele nunca conheceu a misericórdia. E agora, esse filho mais velho está do lado de fora. E olha o amor do pai agora se manifestando de novo. Está pronto para mais essa? O pai sai da festa agora. O pai sai da festa, cara. E o pai vai para o lado de fora tentar convencer o filho mais velho. Volta, filho. Tentava conciliá-lo, é o que diz. Olha como é que o filho mais velho fala do mais novo. Eu tenho te servido todos esses anos, feito um escravo. Tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. E veio esse teu filho. Ele não chama de irmão. Fala, é um filho do pai. Esse teu filho, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo de certa forma: agora eu é que não sou filho. E o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas era justo que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão, o pai está chamando essa família de novo, amém? Ele está juntando todo mundo. Sabe quando é que essa festa vai ser completa? Quando todos estiverem juntos dentro da casa do pai, cara. Ore por Israel. Ore para que o povo judeu reconheça Jesus como Messias. Porque na hora que eles entrarem para dentro de casa, é a consumação do tempo. A hora que eles voltarem para dentro de casa, a gente não merecia estar dentro da casa. Nós somos os gentios, querido. Nós somos aqueles, um povo que não me conhecia, me procurou, me buscou. Nós somos aqueles que fomos chamados nos becos e nas vielas. Os convidados não quiseram entrar. Então aquele rei deu uma ordem: chamem os aleijados, chamem os mendigos. Esses somos nós, amém? Nós somos aqueles que fomos convidados por último para entrar na festa. O Senhor está até agora convencendo. Ele está chamando. Ele está chamando para que essa festa seja completa. E cada vez que um filho chega dentro de casa, porque os mais novos estão voltando o tempo inteiro, o som da festa aumenta. Mais carne no fogo. Tem mais dança. Tem mais som de festa. Esse som vai se tornar ensurdecedor, cara. Porque não para de chegar. Não para de chegar. Não para de chegar. Não para de chegar. E nós estamos aqui nessa manhã, querido, para contemplar Jesus, a obra dele, o que ele fez. Isso não é obra nossa. A igreja não é uma obra nossa. A igreja é um desenho do Senhor, do céu. É uma estrutura de governo que ele estabeleceu na face da terra. Nada disso daqui foi a gente que começou. A gente só está continuando o que começaram. O que Jesus começou e foi passado de geração em geração, discípulo para discípulo. Ele está chegando em nós. É um fluxo contínuo. A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está operando, os anjos estão vindo e ministrando, os céus estão abertos, vidas estão voltando para a casa do Pai. É um fluxo contínuo, contínuo, contínuo. Eu queria pedir para você se colocar de pé, a gente vai estar orando.
Feche teus olhos, por favor, curva a tua cabeça. Hoje é o último dia desse retiro. E eu oro para que o Espírito Santo fale ao teu coração a respeito de tudo que você experimentou e ouviu aqui. Fecha teus olhos. Não se distraia com nada não. Eu oro para que Deus mostre para você como que um filminho de como era a tua vida até você chegar aqui. Sim, porque eu oro para que esse tempo tenha sido um divisor de águas na tua vida. O convite do Senhor nunca foi para uma religião. Muito pelo contrário, Ele estava chamando gente religiosa para fora dela, para entrar no reino de Deus. Ele estava chamando os pecadores ao arrependimento para um relacionamento com Deus, não para uma seita religiosa. Portanto, não se assuste. Entregar a vida para Jesus não é virar um religioso chato, embora muitos se pareçam. Mas não é. É você voltar para a fonte, é voltar para a origem, é voltar para o Criador. É voltar para a casa do Pai em primeiro lugar, porque isso é uma questão de sobrevivência. Cara, longe dele a vida perece, Ele é o habitat. Longe dele tua vida está se esvaindo. Longe dele suas energias estão indo embora, seus recursos estão indo embora. Longe dele é tudo vaidade, é correr atrás do vento. Ele está te convidando para Ele. Ah, é para eu fazer o quê? Para você ser, não é para você fazer. É para você ser filho. Ser filho. Mas eu não tenho que fazer alguma coisa? Ele fez para você ser filho. Fique tranquilo. Os filhos são os que mais trabalham. Eles trabalham por amor, eles trabalham porque amam. Não é por salário. Trabalhadores trabalham por salário. Filhos trabalham por amor ao Pai. Por isso nós servimos com alegria. Porque o nosso trabalho não é um peso, não é um fardo. É um prazer, é um lugar de descanso. Porque enquanto nós fazemos com Ele, na verdade é Ele que está fazendo. Deus está fazendo aqui na tua vida. Eu oro para que toda resistência no teu coração caia. E você caia em si. O filho mais moço, quando caiu em si, ele teve uma visão do futuro. Cara, isso pode mudar. Se eu tão somente for um trabalhador do meu Pai, minha vida muda. A surpresa é que o Pai não quer que você seja um trabalhador, um escravo. A surpresa é que o Pai quer o filho dele de volta. A surpresa é que você só vai conhecer o amor de Deus quando você voltar. Quando Ele começar a te abraçar e te beijar, aí você vai conhecer o Pai como você nunca viu antes. Jesus disse: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim, sairá e entrará e encontrará pastagens. Ele disse: eu sou o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus te convida para Ele.